Jornal RR News, um oferecimento. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Pionere você, feitos para crescer. E Rural Flix, para ver, aprender e se divertir. Veja no RR News desta semana. Greening segue tirando o sono dos citricultores. Brasil vai exportar genética zebuína para a Indonésia. Exportações do agro se mantiveram em alta no mês de agosto. Resíduos de alimentos viram energia no Ceará. Começa agora o RR News, o seu jornal semanal do agronegócio. Um projeto desenvolvido pela Embrapa Agroindústria Tropical vem transformando resíduos de alimentos descartados em geração de energia. O projeto foi incorporado ao programa Mais Nutrição do governo do Ceará, que é uma iniciativa de combate à fome e ao desperdício de alimentos. O novo sistema processa restos de frutas e verduras descartados na Ceasa do Ceará. Através de um grupo de reatores, maximiza a produção de metano pela digestão anaeróbica, um processo natural sem oxigênio que transforma a matéria orgânica em biogás. Com ele, o material é aproveitado integralmente e é possível gerar uma quantidade maior de metano quando comparado a outros sistemas, sem a necessidade de uma grande área instalada. Os resíduos, muitas vezes, eles são descartados de forma não segregada. A gente pode ver tanto material orgânico como material reciclável ou não reciclável, que não tem interesse para a nossa pesquisa. A gente coleta todo esse material que é descartado de forma desorganizada dentro da Ceasa, como também a gente pega os resíduos que são descartados pelo Mais Nutrição, projeto do governo do estado. E todo esse resíduo a gente faz coleta no período de 15 em 15 dias, né? A gente coleta todo esse material. A princípio a gente segue uma receita, que foi feito um estudo de caracterização dos resíduos aqui da central de abastecimento. E a gente leva para o nosso laboratório para fazer um pré-tratamento e o tratamento desses resíduos e a disposição correta de todo esse resíduo que hoje, né, como problema ambiental, é descartado em aterro sanitário, né? A gente coleta todo esse material, traz aqui para o galpão e aqui a gente faz nosso pré-tratamento, né, desse material que seria descartado, né? Aqui a gente faz uma segregação física, né, que separa em duas fases, fração líquida e fração sólida. E após essa extração, né, das duas fases, a gente leva para nossa sede, Embrapa Agroindústria Tropical, e faz o tratamento desse resíduo em 2 reatores, né, de alta taxa. O sistema é uma solução promissora para grandes produtores de resíduos orgânicos fermentescíveis. O objetivo é tratar os resíduos e produzir energia renovável a partir do metano e do hidrogênio, tornando o processo viável economicamente e ambientalmente. O levantamento anual da incidência de greening, produzido pelo Fundicitrus, mostra que em 2025 a doença atingiu mais de 47% das laranjeiras do Cinturão Citrícola de São Paulo e do Triângulo Sudoeste Mineiro. O índice representa um aumento de 7,4% em relação a 2024. Este é o segundo ano consecutivo em que a taxa de progresso na incidência de greening é reduzida, o que é uma excelente notícia. Isso ocorreu em virtude do melhor controle dos citricultores em relação ao psilídeo, com rotação de produtos, inseticidas, escolha de produtos mais eficazes, melhoria no intervalo e na qualidade de aplicação, além da utilização do caulin, que é repelente ao psilídeo. Isso causou uma redução de 41% na população de psilídeo observada no segundo semestre de 2024, que reflete, então, na incidência da doença em 2025. Além disso, novos pomares foram plantados em regiões com menor risco da doença. E, além disso, foi retomada a eliminação das plantas doentes nos pomares abaixo de 5 anos, o que resultou numa significativa redução da incidência da doença nesses pomares mais jovens. Isso é bastante importante, porque os pomares mais jovens são aqueles que são mais afetados pela doença quando contaminados e têm menor potencial de chegar a produzir. Entre as regiões do cinturão citrícola mais afetadas estão as regiões de Limeira, Porto Ferreira, Brotas, Avaré e Duartina, com mais de 60% das árvores com sintomas da doença.
Entre 40% e 50% se encontram as regiões de Altinópolis e Bebedouro. Entre 20% e 35% estão as regiões de Matão, São José do Rio Preto e Itapetininga. E as regiões de Votuporanga e Triângulo Mineiro seguem com muito baixa incidência e severidade da doença, com menos de 3% de incidência. Um ponto que chama a atenção é que nos pomares acima de 5 anos, a incidência do green aumentou, muito em função da manutenção dessas plantas doentes por longos períodos nos pomares. Isso causou um aumento da severidade da doença no cinturão citrícola, que passou de aproximadamente 19% para aproximadamente 23%. O aumento da severidade ele tem um impacto direto na redução de produção e no aumento da taxa de queda de frutos. É muito importante que o citricultor, então, ele mantenha um rigor no controle do psilídeo e na eliminação das plantas doentes, principalmente nas regiões com baixa incidência da doença. A CAT anunciou a volta do programa CAT Leite. Trata-se de um projeto de assistência técnica e extensão rural que visa o desenvolvimento da cadeia produtiva do leite. A transformação ocorre por meio de ações assistenciais e pela difusão de tecnologias a todos os produtores ligados à cadeia láctea. Com o apoio do CAT Leite, quanto que melhorou as coisas aqui, né? Não só o bem-estar das vacas, mas para a nossa família também, né? Chegou uma época que nós tá tirando 30 litros, colocando 18 no tanque e 12 para as vacas. Com as mesmas vacas hoje, no começo do ano, e hoje 18 vacas, chegamos a tirar 520 litros, né? Quanto maior o volume de leite, maior a condição financeira a gente tem para se manter na propriedade. Nós produzimos em 20 hectares 150 litros de leite. Hoje nós estamos produzindo em 6 hectares e meio 230 litros de leite. Tá? Então foi uma mudança drástica no volume de produção. Isso faz muita diferença no ganho mensal da família, né? Isso faz com que a família permaneça no campo. O que a gente visa com o projeto é a sustentabilidade da atividade. Isso permite que a gente tenha uma maior oferta de leite e leite de qualidade para a população. A qualidade da vaca já mudou, né? Tipo, era vaca bem simples, dava pouco leite, dava 9 litros por vaca, tem vaca que dava menos. Agora dá 15, 18. Com acompanhamento as vacas ficam bem mais alimentadas, né? Tem a nutrição, né, das vacas, é tudo balanceado. O CAT Leite é tudo hoje, né? Saímos do estaca zero e graças a Deus estamos bem hoje. Quando eu crescer, eu quero continuar com o trabalho de leite dos meus pais. Dados do Anuário da Cachaça 2025 apontam que a bebida brasileira teve no ano passado a participação de 1.266 estabelecimentos e 7.223 produtos registrados no mapa, aumentos de 4% e 20,4% respectivamente. Já o volume de produção declarado atingiu um montante de mais de 292 milhões e 459 mil litros, um aumento de quase 30%. Setembro, mês de comemorar a nossa bebida nacional, o nosso destilado verde e amarelo, que é a cachaça. Acabamos de comemorar o dia 13 de setembro, o Dia Nacional da Cachaça, um dia que foi criado e proposto pelo Instituto Brasileiro da Cachaça, não só como objetivo de reconhecer o nosso destilado verde e amarelo, mas também como objetivo de valorizar os milhares de produtores de cachaça que existem no nosso país. Uma bebida que acompanha a trajetória do Brasil, uma bebida que nasce basicamente junto com o nosso país, uma bebida com mais de 500 anos de história, primeiro destilado das Américas, mais antiga que a tequila, mais antiga que o rum, e é uma bebida que tem uma grande importância para o nosso país, não só do ponto de vista cultural, mas também com ponto de vista econômico. São mais de 1.200 produtores de cachaça devidamente registrados no Ministério da Agricultura, uma bebida que gera mais de 600 mil empregos diretos e indiretos, uma bebida que é exportada para mais de 60 países. No entanto, é uma bebida que ainda sofre muito do ponto de vista por ser uma bebida marginalizada pelo nosso país, por ser uma bebida que não é reconhecida ainda por muitos como o nosso destilado verde e amarelo. Uma bebida que vem sofrendo com a alta carga tributária,
E, portanto, nada mais do que justo do que aproveitarmos agora esse momento de discussão da nossa reforma tributária para que o Brasil tenha um olhar muito carinhoso para a cachaça e também para os demais destilados. É importante que tenhamos isonomia tributária agora no momento de discussão de reforma tributária para que todas as bebidas alcoólicas tenham a mesma tributação. E para aqueles que forem optar por consumir bebidas alcoólicas, lembrem, só pode consumir bebida alcoólica quem tiver mais de 18 anos, e aqueles que optarem por beber bebidas alcoólicas devem fazer sempre com moderação e nunca dirigir depois de consumir bebidas alcoólicas. Um brinde à cachaça, um brinde ao Brasil. Linhas como o FEAP Mulher e o FEAP Desenvolvimento Rural Sustentável estão oferecendo crédito com juros a partir de 2% ao ano. Isso tem tornado atividades alternativas no campo ainda mais atrativas para os produtores. A criação de escargot é uma delas. Os escargots, eles têm um consumo tradicional na Europa, principalmente na França. Eles vieram para o Brasil na década de 70 e 80 e tiveram bastante aceitação do mercado. Mas é um nicho de mercado bastante específico, né? Ele tem a comercialização voltada principalmente para alta culinária, para restaurantes e empórios especializados. Mas isso também traz a possibilidade do produtor de agregação de valor, né? Então, para isso ele tem que ter um cultivo adequado, com a espécie adequada, e atender também às legislações, às exigências sanitárias para atingir esse público específico. E através da CAT, qual o suporte que eles encontram para poder ingressar na atividade? A CAT está à disposição, através de todas as casas da agricultura espalhadas no estado de São Paulo, para dar o suporte para os produtores, né? Em relação, desde a parte técnica, a aquisição das matrizes da espécie adequada para o desenvolvimento da atividade, e uma questão importante, né, que a gente sempre recomenda, não só em relação ao escargot, mas todas as atividades, é o produtor pensar primeiro para quem ele vai vender, e ele já ter esse mercado, um estudo de mercado dessa viabilidade, para depois iniciar a produção. Porque senão corre o risco dele começar a produção e depois não ter para quem vender, aí ele vai ter perdido, né, tempo e investimento e dinheiro nesse processo. Então, como o escargot ele tem um nicho de mercado específico e exigente, é importante ele já ter esse planejamento, esse estudo de mercado. E nisso já a CAT pode estar iniciando e ajudando o produtor, né, fazendo essa prospecção de mercado, essa viabilidade, esse estudo da viabilidade da venda e da comercialização. Com clientes vindos de diversos estados brasileiros, o Aras Lagoinha entra na reta final de 2025, celebrando uma temporada bastante aquecida para o mercado de cavalos da raça Manga Larga Pampa. Uma grande surpresa que tem vendido cavalos para o Brasil inteiro, através até das redes sociais, porque muitos não conseguem vir aqui, porque como é de norte a sul do país, atingindo até a Amazônia, Acre inclusive. Então, isso é uma grande surpresa para nós. Quem é o nosso mercado? Usuários de cavalo que gostam do cavalo para fazer as cavalgadas, já que é um cavalo especializado nisso, né? Um cavalo cômodo, e por ter uma pelagem diferenciada, né? O cavalo pampa é sempre bem aceito para esse mercado. E as famílias que buscam sempre essa união familiar, que é sempre bem importante. O Conacarne, Congresso Nacional da Carne, reuniu em Minas Gerais produtores rurais de todas as regiões do Brasil, entidades, especialistas e autoridades. Durante 2 dias de evento, aconteceram debates sobre tendências de consumo e oportunidades de mercado. O que é que nós estamos fazendo nesse evento hoje? Em Uberaba, eu estava em Uberaba conversando com o Gabriel, conversando com o Toninho, disse o seguinte: não interessa o Brasil ter o maior rebanho do mundo, não interessa o Brasil ser o maior exportador de carne do mundo, quando nossa carne não atinge os valores que os Estados Unidos e a Austrália conseguem colocar o produto. O que é que acontece com a pecuária brasileira? Vocês têm que se lembrar que quase 70% da nossa pecuária é consumida aqui internamente. O que nós exportamos é pura e simplesmente a nata, a elite do que nós produzimos aqui dentro.
Então nós estamos incorrendo em duas grandes falhas. Primeiro, fazer a diferenciação entre o que come lá fora da carne brasileira e que a população brasileira se alimenta aqui internamente. A nossa proposta, que nós conversamos com o Gabriel, conversamos com o Toninho, é que nós temos que fazer uma revolução na pecuária para que a gente possa produzir um percentual máximo possível de carnes nobres que tem um grande valor lá fora. Nós precisamos chegar lá fora e receber pelas nossas carnes a mesma coisa que os Estados Unidos recebe e que a Austrália recebe. Mas para isso nós precisamos fazer o dever de casa. O caminho agora é nós produzirmos, conquistamos a produção de carne em quantidade. Agora o nosso grande desafio é produzir carne de qualidade, abastecendo o nosso mercado interno e principalmente gerando riquezas e divisas ao nosso país através das exportações. De forma inédita, a nossa entidade fez desde o ano passado uma parceria técnica com a indústria frigorífica, aproximando, nós estamos aqui com o nosso conselheiro Beto Celestino, aproximando quem produz genética pura do boiadeiro, de quem produz o bezerro de corte. E o nosso grande desafio é levar essa genética, a boa semente da pecuária é a genética. Nosso grande desafio é levar aos pequenos produtores. Eles são a grande maioria e a base da nossa pirâmide e a resposta do porquê nós somos líderes em produção de carne, utilizando apenas genética melhoradora em metade das matrizes disponíveis. Nesse segundo semestre até agora, o Brasil abateu 20 milhões de animais. Um crescimento de 4,5% referente ao segundo semestre de 2024. E Minas Gerais participa timidamente disso com somente 10%. Enquanto o Brasil abateu 20 milhões, nós abatemos 2 milhões de animais até o período. Isso ainda nos dá um diferencial, porque dentro do produto da pauta de exportação de Minas Gerais, que continua à frente da mineração nas exportações no mês de agosto de 2025, apesar do tarifaço e de todas as dificuldades que a gente vem com questões de crédito e outras que eu não vou falar aqui agora, que a pauta não é essa, mas nós temos a carne, a proteína animal e a carne bovina como terceiro produto principal da pauta de exportação, ficando atrás somente do café e da soja. O nosso Nelore, há 20, 30 anos atrás, ele olhava outras características, não as características econômicas do nosso boi. E hoje não. Hoje nós já temos Nelore que tem marmoreio, eu não vou dizer que é igual às raças britânicas, mas um marmoreio que ninguém achava que pudéssemos ter. Então agora é uma questão de difundir realmente a genética, de colocar a genética para o produtor, para que ele tenha acesso e cada vez nós teremos, eu tenho certeza, carne de qualidade. E aqueles que são pecuaristas aqui, já tiveram a oportunidade de ir a um frigorífico, quando você vê as carcaças, né, numa padronização, e é isso que nós precisamos cada vez mais perseguir aqui no Brasil. Eu tenho sempre mencionado, e o Toninho sabe muito bem, que para nós a agropecuária é solução, deve ser reconhecida e não criminalizada, como infelizmente ocorre algumas vezes no Brasil. O trabalho da Fundação Bradesco vem transformando a vida de jovens, levando educação gratuita e de qualidade a todas as regiões do país. A Fundação Bradesco é hoje o maior projeto de investimento social privado do país. A Fundação fornece educação gratuita de qualidade para em todos os estados do Brasil, em 40 escolas próprias, espalhadas por todas as regiões do Brasil, inclusive o Distrito Federal. A gente atende em educação básica regular mais de 42 mil alunos por ano, e além disso a gente também tem os cursos FIC, que são cursos de curta duração, os cursos técnicos, obviamente formação profissionalizante, principalmente em nossas escolas fazenda, focada no tema rural, e agora a gente também relança a EJA a partir do ano que vem,
que é a educação de jovens e adultos, em 8 escolas, com a ideia de tombar para todas as outras escolas nos próximos anos. A gente, dentro dessas 40 escolas, tem duas escolas internato, onde os alunos moram conosco, desde os 8 anos de idade até os 18. São escolas que estão em regiões bem distantes dos centros, das principais cidades. Então seria inviável que essas crianças conseguissem ir e voltar todos os dias para a sala de aula. Então eles moram conosco em estruturas que são basicamente pequenas cidades, onde a gente tem açougue, padaria, refeitório, áreas de lazer, as salas de aula, cabeleireiro, né, que eu sempre falo que a gente precisa cortar o cabelo dessas crianças que moram lá com a gente, e a gente atende a crianças em vulnerabilidade social da região. Então todas as nossas escolas, com exceção da escola de Osasco, ela atende crianças em vulnerabilidade social. A escola de Osasco foi planejada pelo nosso fundador, Amador Aguiar, lá em 1962, a primeira escola que atendesse a filhos de funcionários do banco, né? A Cidade de Deus é a sede do Banco Bradesco, lá em Osasco, e ela realmente funcionava como uma cidade, então as pessoas moravam lá dentro, e a escola daquela cidade era a Fundação Bradesco. Então a fundação começou em 62 com 2 salas de aula e hoje a gente atende a dezenas de milhares de alunos em todos os lugares do Brasil, todos os anos. A fundação comemora em 2026 70 anos de existência e aí já são muitas e muitas gerações formadas por esse projeto social que realmente transforma vidas. Tá. Você falou dessas crianças em situação de vulnerabilidade, né? Como é que são os critérios? Que trabalho vocês fazem para poder selecionando essas crianças que vão participar desse programa? Sim, a gente seleciona os alunos na educação infantil, logo que são pequenininhos, com 5 anos completos, e aí o nosso critério é de acordo com a renda mensal familiar. Então, quanto menor a renda familiar, mais chance essa criança tem de entrar na nossa escola. E o nosso critério é tão rigoroso que os nossos funcionários visitam a casa desses pais, desses alunos, para realmente como se entrevistá-los, conversar com esses pais para entender e verificar o incentivo que os pais dão à educação, né? O que a gente fala é que o nosso projeto só vai ser completo, só vai ser impactante, como a gente imagina, se esse aluno ficar conosco durante toda a trilha educacional. Então, desde os 5 anos de idade na educação infantil até os 17 anos no final do ensino médio. E isso a família faz muita diferença. Então, ter pais que realmente valorizam a oportunidade, valorizam a educação e valorizam o que aquilo pode trazer de retorno, tanto para a família quanto para a comunidade, realmente faz a diferença no dia a dia desses alunos. Porque assim como qualquer criança, o aluno vai se transformar no decorrer da sua vida escolar, né? Ele pode chegar uma criança tímida, ficar um pouco mais rebelde, depois se acomodar de uma forma um pouco diferente. E os pais próximos e valorizando aquela oportunidade são a garantia de que aquele aluno vai continuar trilhando essa perspectiva escolar. Então isso faz muita diferença e é um sucesso, porque a gente tem baixíssima evasão nas nossas escolas e realmente os alunos que entram com a gente logo pequenininhos se formam com seus 17 anos depois de 13 anos de carreira dentro das escolas da Fundação Bradesco. E vão mais além agora com o EJA, né? Fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto, a importância de ter essa educação continuada depois da formação. Claro, a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, traz uma perspectiva de educação, inclusive para os pais desses alunos que estão conosco hoje. É muito importante que a gente aproxime a família dentro do ambiente escolar para que, como eu disse, continuem incentivando a carreira desses alunos. E trazer a educação para esses pais faz com que eles realmente valorizem de uma forma diferente essa oportunidade e enxerguem como a educação é um divisor de águas na vida de uma pessoa. Então, trazer os pais, os tios, os familiares que não puderem concluir a educação básica para dentro da escola faz com que a gente continue impactando a sociedade e o entorno e, obviamente, gere benefício financeiro para essa região, né? Uma pessoa que tem educação, que tem uma formação, que consegue fazer uma conta, resolver um problema no dia a dia e ter os conceitos básicos para aplicar no seu dia a dia de trabalho, realmente alça voos muito maiores do que uma pessoa que não teve essa formação. E, obviamente, que tem outros aspectos, inclusive emocionais dessa formação, né? Muitas pessoas não conseguiram concluir seus estudos quando novos, mas quando com 60 e poucos anos
querem entrar na sala de aula, devem entrar na sala de aula para se formar e ter realização pessoal. Então é muito importante a gente fomentar isso. E sempre foi uma tradição da Fundação. A Fundação sempre teve um número enorme de alunos em EJA, basicamente o dobro do que a gente consegue hoje com a educação regular, a gente conseguia somar com a EJA, então é uma demanda muito reprimida no Brasil. E a gente volta com essa tradição no ano de comemoração de 70 anos para realmente trazer mais impacto, cada vez mais impacto para essa sociedade que a gente atende nas regiões do Brasil, usando a nossa estrutura física cada vez mais a favor da sociedade, da comunidade e, obviamente, do país como um todo. Nosso pai é caminhoneiro. Quando eu entrei aqui eu tinha 6 anos e o pai falou que ia inventar alguma coisa para eu ficar sem saudade. Minha buzina virou um carinho pra eles. É o meu jeito de estar pensando neles. É aquela buzinada. Nas 3 escolas técnicas, nós temos os cursos de técnico agropecuário, curso de inseminação artificial. É um foco mais profissionalizante, né? Além de todo o ensino, a fazenda ela existe para atender a demanda dos alunos. Ela mostra para os alunos o que acontece na prática, né? É uma iniciativa já de muitos anos. O senhor Amador Aguiar, quando fez a fundação, na verdade, se a gente voltar um pouco na história, a fundação ela é pioneira, ou ela tem uma grande participação no agronegócio. A inseminação artificial no Brasil ela foi introduzida pela Fundação também. A Fundação já, logo no início, começou os cursos através aqui de Rosário do Sul, então ela tem um papel importante nessa formação pecuária. Isso é Bradesco PecPlan, né? Exatamente, a Bradesco PecPlan, é onde tudo começou, né? E, na verdade, o seu Amador ele percebeu que nós precisávamos capacitar as pessoas para transformar. A tecnologia ela só seria aplicável se tivesse pessoas aptas a exercerem a tecnologia. Então ele trouxe a PecPlan e junto com a PecPlan a capacitação profissional para usar da tecnologia. E aí nasce esse contexto das escolas fazendas. Certo. E qual o perfil, Eduardo, desses alunos que chegam para essas escolas? Como é que eles são? Qual é o perfil deles? São pessoas que, de alguma medida, já estão no campo, seja pela família ou por conhecer. São pessoas que gostam da atividade e vêm da Fundação buscar o aprimoramento, o conhecimento técnico para se manter no campo, né? Que é o que a gente pretende, trazer um conhecimento, uma educação de qualidade para permitir que essas pessoas fixem e permaneçam no campo, atuando com tecnologia, atuando com conhecimento, se mantendo onde elas gostam, mas mudando de vida, tendo uma educação, tendo um profissionalismo, né, se destacando no mercado. Então, na sua grande maioria, são pessoas que, em alguma medida, já estão no campo. E esse curso, por exemplo, de inseminação artificial, ele também é um curso como um curso profissionalizante ou ele é à parte? Porque é uma coisa mais rápida, né? A inseminação artificial, ela não é um curso profissionalizante. Na verdade, qualquer pessoa, ela pode exercer a atividade de inseminação artificial desde que capacitada. Mas vamos lá, quando nós treinamos uma pessoa, quando nós capacitamos uma pessoa para fazer a inseminação artificial, ela se torna habilitada para exercer a técnica e ela usa disso como uma profissão. Então, em alguma medida, é um curso profissionalizante no sentido de que permite a essa pessoa usar a inseminação artificial como uma profissão. Então, sim, de alguma medida, ele é profissionalizante. Vocês dão algum suporte, por exemplo, pós-curso, para até encaminhar para o mercado de trabalho, para ajudar esse povo a se colocar no mercado de trabalho? Sim, mas é com muito orgulho que nós falamos que as pessoas que passam pela Fundação, elas conseguem se colocar no mercado de trabalho de uma maneira orgânica, de uma maneira natural. As empresas, elas buscam os nossos alunos por conhecerem a qualidade do ensino da Fundação Bradesco. Então, obviamente, nós conhecemos o mercado, estamos no mercado, fazemos o link, aproximamos as empresas das pessoas, mas elas se colocam no mercado de trabalho com uma relativa facilidade. E o lado humano, como acompanhar a transformação desses alunos? É muito satisfatório, é muito gratificante, né? Quando a gente vê um aluno que entra na Fundação
algumas vezes novo, algumas vezes não tão novo, mas que entra na fundação sem ter uma profissão ou sem ter o conhecimento técnico, e quando ele passa por esse processo, adquirindo conhecimento, se transforma e se coloca no mercado de trabalho em um posto de destaque, é algo gratificante, algo que nos orgulha muito. Olá, você que acompanha a Matsuda nas redes sociais, estamos de volta com mais um Matsuda em Foco, sempre levando a você assuntos importantes para o dia a dia no campo. E hoje temos um assunto bem interessante que é o uso de ionóforos e sua ação na nutrição de vacas leiteiras. E o nosso entrevistado para esse programa é o médico veterinário João Gabriel Carvalho. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Olá, Alessandro. Olá, pessoal que nos assiste. Prazer estar aqui novamente com vocês. É claro que tem muita gente já familiarizada com o termo, né, a questão dos ionóforos, mas muita gente também desconhece o termo. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, o que são os ionóforos? Olha só, então ionóforo é um melhorador de desempenho exclusivamente utilizado na nutrição animal. Então, muita gente confunde, fala, não, antibiótico, isso vai gerar resíduo na carne e tal, mas negativo. Isso é um promotor de crescimento, né, um melhorador de desempenho, que ele vai ter utilização exclusiva na nutrição animal. Então, para suínos, para aves, para bovinos, eles são disseminadamente utilizados no mundo inteiro, né? E isso vai realmente ter um resultado, um impacto muito positivo. Então, hoje, para quem, dependendo da situação, trabalha com ração, trabalha algumas categorias, principalmente gado leiteiro, né? A base é feita com a utilização de ionóforo, que ele vai agir em bactérias ruins. Ele vai controlar micro-organismos que não fazem bem na nutrição do animal, que podem causar alguma queda de produção, algum prejuízo, e vai melhorar o desempenho desses animais. Então, financeiramente, ele é muito rentável, ele vai ter uma resposta muito boa, e na produção, ele vai melhorar a produtividade, tanto em qualidade, mas também em quantidade. Então, o ionóforo é fundamental tanto para a criação de aves, suínos, mas como nosso tema hoje aqui, para bovinos também. Agora, vamos entrar um pouquinho mais sobre como eles funcionam, né? Você já comentou um pouquinho sobre a questão da produção, da eficiência, da produtividade dos animais, mas como que isso se dá na prática? Certo, então ele vai ter duas funções principais para ruminantes, para bovinos. Uma é para o controle daquela diarreia negra, de coccidiose e hemeriose, para quem já teve isso na sua propriedade. Então, quando você tem um animal, principalmente bezerros, que quando nascem, eles têm algum tipo de estresse, ou na época da desmama, alguém já viu isso, aquela diarreia negra, que é muito fétida, ela pode conter sangue, alguns ionóforos controlam esse tipo de diarreia. Então, a gente usa como uma fonte preventiva dessa diarreia, principalmente na fase de desmama ou no período inicial do animal. Então, isso é um dos efeitos. E disseminadamente a gente utiliza os ionóforos para controle de acidose ruminal. Então, principalmente em animais que recebem altas cargas de ração, à base de milho, à base de sorgo ou qualquer outro tipo de farelo que tem bastante amido, isso pode levar à acidose ruminal. Então, para aquelas vacas leiteiras que têm problema de casco, elas andam arqueadas com dor, não querem andar muito, isso normalmente é sinal de acidose ruminal. Então, o ionóforo é disseminadamente utilizado para evitar esse tipo de problema, porque no rumen ele vai controlar as bactérias que causam esse tipo de problema, a acidose ruminal. Então você consegue prevenir e não deixar ela acontecer, e assim não vai afetar o nível produtivo da sua vaca. Então basicamente nós temos essas duas funções principais: controle de diarreia e prevenção também de acidose no rumen em animais adultos. E diarreia em bezerros, a gente sabe que é uma das principais causas de mortalidade dos animais jovens, né? Com certeza. Então, principalmente nas fases estressantes, se a gente conseguir prevenir essa diarreia, você não vai ter animais morrendo. E pior ainda, que é o quê? Quando você não tem um animal chegando a óbito, mas que você danifica muito o intestino dele. Então, são aqueles animais que a gente fala, esse animal come, não desenvolve, não ganha peso, não vai para frente. Ou seja, muitas vezes a causa foi uma diarreia muito intensa lá atrás,
que acabou danificando a parede do intestino e para o resto da vida desse animal ele não vai conseguir absorver direito. Então são sempre animais menos produtivos, são sempre animais que não vão tão para frente. Então o ionófilo ele vai conseguir fazer esse controle também dessas diarreias e vai ser um animal mais longevo, um animal que vai absorver muito melhor o alimento quando ele for adulto. Para assistir a entrevista completa de forma gratuita, basta acessar a Ruralflix e fazer o seu cadastro lá. E aproveite também para conferir todo o conteúdo oferecido na plataforma. Vale a pena? Chegou o Ruralflix, um novo serviço de streaming inteiramente voltado para o agronegócio. Nele, você vai assistir todo o conteúdo produzido pela equipe da Revista Rural, organizado por assunto e área de atividade. E você pode acessar pelo computador, tablet ou smartphone. Legal, né? Então não perca tempo e tenha acesso a todas aquelas reportagens que você tanto gosta. Ruralflix, para ver, aprender e se divertir. Dados da BPA mostram que o mês de agosto foi positivo para as exportações e embarques de ovos, carne suína e carne de frango. Já o acumulado do ano aponta que o Brasil segue sendo um importante agente nesses 3 mercados e que o mundo continua contando com a produção brasileira. Agosto encerrou com boas notícias para as proteínas representadas na BPA. As exportações de carne suína em agosto somaram 121 mil toneladas, 2,8% a mais do que o mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, foram feitas 970 mil toneladas, 11,5% de crescimento, com receita cambial também crescendo na casa de 23%. Não é diferente do comportamento do frango quando falamos no mês de agosto. Ele cresceu 3,9% quando comparado com o mesmo período do ano anterior. No entanto, no acumulado de janeiro a agosto, tivemos uma pequena queda, que era de 1,7% no mês passado e agora já diminuiu para 1,1%, tendo vendido 3.394.000 toneladas, com 6,3 bilhões de receita cambial, empatando o mesmo valor do período anterior. Os principais destinos compradores da carne suína do Brasil foram Filipinas, Chile, China, Japão e México. E quando trata de frango, os principais compradores nesse mês de agosto foram México, Emirados Árabes Unidos, Japão, Arábia Saudita e África do Sul. Na mesma toada dos produtos anteriores, os ovos de mesa também tiveram desempenho positivo. Em agosto vendemos 2.129 toneladas, 70% a mais do que o período anterior, e no acumulado, mesmo com o tarifaço, continuamos a crescer, fazendo 32 mil toneladas, crescimento de 192% de janeiro a agosto, puxado especialmente pelo Japão, em segundo lugar os Estados Unidos, México, Emirados Árabes e Chile. Isso demonstra que o Brasil, apesar de ter enfrentado seu maior desafio da influenza aviária no setor das aves e de ovos, mostrou ao mundo sua capacidade de resiliência, de transparência, de responsabilidade na produção de proteínas animais e colabora com carne suína, com frango e ovos para a segurança alimentar global. Com profissionalismo e eficientes programas de transferência de tecnologia, a produção agropecuária de Santa Catarina tem registrado expressivos saltos, no estado que possui, em sua maioria, pequenas propriedades rurais. A escassez de mão de obra no campo, antes vista apenas como dificuldade pontual, consolidou-se com um desafio estrutural da agropecuária catarinense. Por outro lado, esse cenário vem impulsionando transformações positivas, fortalecendo a vocação do setor para inovar, cooperar e superar obstáculos. Santa Catarina tem uma estrutura singular. 88% dos imóveis rurais possuem até 4 módulos fiscais. Apesar do tamanho reduzido, esses estabelecimentos são gigantes na produção. Produzem grãos essenciais e destacam-se na criação de aves, suínos, bovinos, na produção de leite, entre outros segmentos. Nos últimos anos,
a modernização rural avançou de maneira consistente. Programas do sistema FAESC, Senar, do SEBRAE Santa Catarina e do SESCOP Santa Catarina, além da participação permanente da EPAGRE, têm proporcionado capacitação contínua, estimulando produtores a inovar. Cursos gratuitos, treinamentos práticos e assistência técnica e gerencial têm ampliado o conhecimento das famílias rurais e aberto espaço para novos perfis profissionais. Essa revolução tem tornado o campo catarinense mais competitivo e sustentável. Ainda que a carência de trabalhadores represente uma preocupação, ela também abre oportunidades. Atualmente, cresce o número de jovens que avaliam positivamente a permanência no meio rural, desde que encontrem ali um ambiente profissionalizado, com estabilidade e qualidade de vida. Pesquisas acadêmicas reforçam que fatores como acesso à saúde, educação, lazer e boas relações comunitárias são fundamentais na decisão de permanecer no campo. Essa constatação é animadora, pois Santa Catarina já apresenta uma rede de serviços e uma vida comunitária intensa, capaz de atender a todas essas demandas. Valorizar a mão de obra é mais do que resolver uma questão imediata. O Estado, que já é modelo em produtividade, inovação, tem agora a oportunidade de se tornar também referência nacional em respeito e cuidado com o que faz a agropecuária acontecer. O futuro da agricultura e da pecuária do nosso Estado será construído no equilíbrio entre técnica, estratégia e gente. Informações do Secafé apontam que os embarques do grão brasileiro em agosto somaram 3,1 milhões de sacas, uma queda de 17,5% em um ano. No acumulado de 2025-2026, as exportações de arábica caíram 19,4% em relação a 2024-2025. Já os embarques do café robusta totalizaram 1,55 milhão de sacas, queda de 41,7% em relação ao ciclo anterior. A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a ABCZ, comemorou a abertura do mercado de sêmen e embriões bovinos para a Indonésia. A conquista foi viabilizada com o auxílio do Brazilian Cattle, projeto setorial promovido pela entidade em parceria com a Apex Brasil. É um mercado muito grande. A Ásia é um mercado que hoje o mundo procura. É um país de 240 milhões de habitantes praticamente, então tem um mercado consumidor grande, representatividade grande, e é um trabalho de consistência, de insistência, de embasamento técnico, embasamento de relações diplomáticas, enfim, envolve uma série de áreas, né? E a Apex, sem dúvida nenhuma, é tão responsável quanto o Brazilian Cattle, ou mais, porque ela é a origem do Brazilian Cattle. Então temos que valorizar muito o trabalho da Apex e do MAPA nesse sentido. A cadeia todas as soluções, normalmente vão depois que a genética entra. Então ela é o boi de guia. A genética puxa a abertura do mercado e aí normalmente vem a solução de toda a cadeia, insumos, máquinas, equipamentos, capacitação, etc., que é o papel do Brazilian Cattle também. O sulfato de amônio vem ganhando destaque no mercado brasileiro nos últimos meses. A crescente demanda por fertilizantes já era esperada nesse período que antecede o verão. Contudo, a preferência por fertilizantes menos concentrados tem sido um dos fatores que contribuem para impulsionar esse aumento. Nos últimos meses, o volume de fertilizantes importado ele tem surpreendido.
Em parte, esse movimento já era em alguma medida esperado, porque nos meses que antecedem a safra de verão, é comum que as importações brasileiras aumentem em alguma medida nessa época do ano. Isso acontece porque os importadores brasileiros eles precisam estar muito bem abastecidos para suprir as necessidades do mercado doméstico e, portanto, as atividades comerciais dos importadores brasileiros costumam permanecer aquecidas nessa época do ano. Porém, um outro motivo que está por trás desse aumento das importações é uma preferência por fertilizantes menos concentrados, como o sulfato de amônio ou SSP, por exemplo, porque em 2025 os preços dos fertilizantes estão elevados e com as relações de troca em alguns dos piores níveis dos últimos anos, os importadores têm procurado algumas formas de contornar esse aumento dos custos. Então, dessa forma, a necessidade de nitrogenados e de fosfatados do Brasil está sendo, em parte, atendida justamente por esses produtos de menor concentração, mas que exigem volumes maiores em toneladas para fornecer as mesmas quantidades de nutrientes que estariam presentes nos fertilizantes de maior concentração. Então essa escolha, essa preferência por fertilizantes menos concentrados em 2025 tem contribuído para elevar os volumes importados, justamente num momento em que tradicionalmente a demanda brasileira já se mostrava firme também nos anos passados. Aliás, segundo informações do line-up coletadas pela StoneX, que trazem dados das cargas que estão chegando ao Brasil, é provável que essa preferência por fertilizantes concentrados ela se mantenha nas próximas semanas, porque nesse momento nós estimamos que as cargas, as quantidades de sulfato de amônio esperadas nos portos do Brasil, elas ainda vão superar em alguma medida os volumes de ureia que estão esperados para chegar no país, especialmente em Santos e em Paranaguá. Vale lembrar, além disso, que é nos últimos meses do ano que os importadores brasileiros no segmento de nitrogenados eles estão particularmente mais ativos, porque o país precisa estar muito bem abastecido para a safrinha de milho, que é uma cultura um tanto exigente quando se trata de nitrogênio. Então não é uma coincidência que os investidores têm monitorado com muita atenção o line-up e as cargas que estão chegando ao Brasil para tentar entender e prever se as importações de sulfato de amônio vão continuar elevadas ou se a ureia vai recuperar em alguma medida esse mercado até o final do ano de 2025. As exportações brasileiras do agronegócio mantiveram números elevados em agosto, registrando inclusive um leve crescimento em relação ao mês anterior. Isso ocorreu mesmo com as medidas de restrição comercial impostas pelos Estados Unidos. Foram umas exportações muito importantes para o nosso país, especialmente depois da situação do tarifaço. Nós tivemos no mês de agosto 14,3 bilhões de dólares exportados pelo Brasil. Isso é um incremento de 1,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. Se nós pegarmos esses produtos menos tradicionais da pauta exportadora, no acumulado do ano de janeiro até agosto, aumentaram quase 21% em relação ao mesmo período do ano passado, mostrando que essa estratégia de diversificação de produtos e de mercado começa a trazer cada vez mais resultados importantes para a nossa pauta exportadora. O curso superior de tecnologia em laticínios, oferecido pelo ILCT, vem formando profissionais aptos a planejar, implantar, executar e avaliar os processos relacionados ao beneficiamento, industrialização e conservação de leites e derivados. Há quase 90 anos, nosso instituto vem formando mão de obra qualificada para uma das indústrias mais importantes do Brasil, a indústria do setor lácteo. Além da importância nutritiva, o leite desempenha um grande papel econômico e social, principalmente na geração de empregos. Neste contexto, o nosso curso de tecnologia em laticínios pode ser o diferencial dentro desse imenso mercado, além de abrir também novas possibilidades como para as áreas de pesquisa e ensino. Além das disciplinas tecnológicas, com aulas teóricas e práticas, como de fabricação de queijos, sorvetes, leites fermentados, lácteos concentrados e desidratados, como o doce de leite e o leite em pó. O curso é constituído de disciplinas relacionadas ao controle de qualidade microbiológico
e físico-químico do leite derivado. O profissional aqui formado estará apto para trabalhar como gerente ou supervisor de produção, como coordenador de controle de qualidade ou ainda na pesquisa, desenvolvimento e inovação em indústrias de laticínios, seja de pequeno, médio ou grande porte. Eu já falei 1000 vezes, esse lugar aqui é minha paixão, é um instituto que transformou minha vida. Isso não é só um centro de ensino, é um formador de profissionais de ética, profissionais de valor. Então eu só tenho a agradecer esse lugar. O RR News vai ficando por aqui. Uma ótima semana para você e até a próxima.